Boa noite, pessoal, tudo bem? É Kátia por aqui e esse é o meu canal, Lives da Kátia Machado, onde a gente fala sobre criatividade, inovação e design thinking, e de vez em quando a gente fala sobre o meu hobby, que é pensamento visual. O tema de hoje é empatia, como é que a gente pratica empatia dentro do design thinking, né? Em que momentos a gente usa a empatia e como é que isso acontece, né? A gente sabe que no design thinking, o design thinking é uma abordagem centrada no ser humano. E, portanto, a coisa mais importante é entender as pessoas. E entender as pessoas no design thinking é se colocar no lugar delas, é entender as motivações delas, emoções dela. Por isso, a empatia é o pilar mais importante. No design thinking a gente tem 3 pilares, né? Dos quais a gente se utiliza ao longo do processo, que é a empatia, a colaboração e a experimentação. Mas a empatia é o mais importante deles, tá? Porque é a partir das pessoas que a gente constrói as soluções. Então, a gente precisa entender muito bem as pessoas e a empatia é um recurso muito importante para a gente conseguir chegar a boas soluções, tá? Hoje em dia, a gente fala muito sobre empatia. A empatia é um tema muito querido das pessoas, né? Todo mundo se interessa muito sobre esse tema, mas a gente fica se perguntando quem de fato está praticando a empatia, né? Será que a gente é realmente capaz de se colocar no lugar do outro exatamente, né? E sentir exatamente o que o outro sente? Claro que não. A gente não consegue isso, né? Nós somos movidos por motivações diferentes uns dos outros. Então, obviamente, a gente não consegue. Mas fazer um exercício de tentar se colocar no lugar do outro é muito importante quando a gente está projetando solução para outras pessoas que não somos nós mesmas, né? Então a gente precisa fazer esse exercício e que é como uma inspiração, né? Como um exercício de intenção, de um esforço de aproximação da realidade do outro para entender os sentimentos dele, e sentir o que as pessoas sentem, pensam, e assim a gente conseguir projetar soluções que sejam relevantes e que realmente resolvam o problema delas de uma maneira boa, com valor percebido para elas, e não do nosso ponto de vista, né? A empatia é importante porque ela nos ajuda a nos conectarmos, né? Quando a gente está projetando para as pessoas, a gente precisa se conectar com elas, né? Senão a gente não consegue aprender tudo que a gente precisa aprender sobre o problema dela. Então a empatia tem esse papel, né? A gente precisa conversar com as pessoas. Mas dentro do processo de design, a gente precisa ir a campo, conversar com as pessoas, mas a gente não precisa se preocupar de conversar com muitas pessoas, né? A gente precisa conversar com poucas pessoas e ter boas conversas. A gente precisa ter conversas profundas, conversas que sejam significativas. Então, vale muito mais a gente conversar com menos pessoas, mas ter conversas profundas, do que a gente conversar com muitas pessoas e ter uma conversa em que as pessoas vão trazer só informações superficiais. Informações superficiais não nos interessa. A gente quer entender a pessoa em profundidade, tá? Então, se a gente vai conversar com poucas pessoas, como é que a gente vai escolher essas poucas pessoas, né? Nós que estamos organizando, nós que estamos, como time, nos preparando para entender o problema das outras pessoas, para construir, né, uma solução para elas, como é que a gente vai definir que pessoas que a gente vai escolher? Então, existem alguns critérios. Um deles, por exemplo, é uma coisa que a gente chama dentro do design thinking de usuários extremos. O que são os usuários extremos, né? Os usuários extremos são aqueles usuários que estão fora da curva. Eles têm comportamentos diferenciados e eles passam pela jornada de uma maneira diferente, eles percebem a jornada de uma maneira diferente. As reações deles são diferentes das pessoas comuns. Então, eles percebem as dores, os sentimentos, os entraves da jornada, eles percebem diferente, eles transitam pela jornada de uma maneira diferente. Então, por exemplo, né, para a gente entender, vamos imaginar que eu estou projetando uma solução que tenha a ver com transporte
coletivo, transporte urbano coletivo, né? Então, quem eu escolheria para me trazer insights, para me trazer informações? Quem seriam os usuários fora da curva, os usuários extremos que eu escolheria? Eu escolheria, por exemplo, o tipo de pessoa que usa o transporte público todos os dias e que faz longos percursos, tipo, ele vai da casa dele para o trabalho, faz longos percursos diariamente. Então, ele fica muitas horas dentro do ônibus. Esse é um usuário extremo. Ele usa muitas e muitas horas, sai muito cedo de casa, então ele tem uma experiência que é muito extensa. É um usuário extremo. Um outro usuário que eu consideraria extremo é o usuário, por exemplo, que não vai todos os dias para o centro da cidade, ele não trabalha todos os dias, mas ele é um representante comercial, por exemplo, e ele transita pela cidade em muitos pontos. Ele anda o dia inteiro, o tempo todo, mas ele vai de um ponto para o outro, de um ponto para o outro, ele pega um ônibus para cá, um ônibus para lá. Ele conhece muito a circulação do ônibus, então esse, para mim, é um usuário também extremo. Tá? E o outro usuário extremo seria aquele que não usa o ônibus, né? Ele simplesmente não faz uso de transporte coletivo. Por que é importante a gente entrevistar esses usuários extremos? Porque eles nos trazem informações que a gente não vai ter com a média das pessoas. Eles têm percepções diferentes. E isso nos ajuda a ter insights muito diferenciados, né? Isso não significa que a gente vá projetar as soluções para eles, porque eles são usuários extremos. A gente vai projetar para a massa, para a maioria das pessoas. Mas esses usuários extremos, eles nos dão muitos insights, eles nos ajudam a ter muitas ideias sobre e muito entendimento sobre a jornada, tá? De um ponto de vista que as outras pessoas não vão nos dar, não vão nos ajudar, tá bom? Então é importante a gente ouvir esses usuários extremos, tá? Normalmente a gente entrevista quantas pessoas, por exemplo, né? Entre usuários extremos e usuários comuns, a gente entrevista no máximo entre 12 e 15 pessoas, no máximo. As pesquisas, e isso é dado científico, já demonstra que a partir da 8ª pessoa que a gente começa a entrevistar, a gente já começa a identificar padrão. Quer dizer, as respostas começam a se repetir e a gente não ouve mais nada de novo. Então, assim, se você tem um mínimo para entrevistar, entreviste de 8 a 9, e no máximo 15, tá? Esse é um bom número, de 8 a 15 pessoas, tá? Então, um critério para escolher as pessoas que a gente vai entrevistar, que eu falei, é o usuário extremo. O outro critério é o ponto da jornada em que o usuário está, em que a pessoa está. O que eu quero dizer com isso? Jornada, a gente chama de jornada, aquela linha de relacionamento que existe entre o usuário, a pessoa e a empresa. Então, por exemplo, o primeiro momento que a jornada começa no primeiro momento em que a pessoa conheceu o produto ou o serviço. Ali começa a jornada. E a jornada só termina quando ela se desliga da empresa e ela nunca mais compra nada. Então, essa é a jornada do usuário. Quando a gente escolhe o ponto da jornada dependendo do problema que a gente está, o desafio que a gente está enfrentando, dependendo da informação que a gente quer, dependendo do tipo de informação que a gente quer extrair, a gente escolhe o usuário que está num ponto da jornada ou no outro ponto da jornada. Por exemplo, eu estou resolvendo um desafio, eu posso escolher conversar com, é mais interessante para mim conversar com o usuário que acabou de consumir um produto, acabou de comprar pela primeira vez, ele se tornou cliente. Esse é um ponto da jornada. Mas eu também posso escolher conversar com um usuário que está num outro momento da jornada, que é o cara que tem 10 anos de cliente, ele é cliente há 10 anos. São momentos diferentes, são clientes com momentos diferentes da jornada. Então, o momento da jornada é um outro critério que eu posso utilizar para escolher quem são as pessoas que eu quero ouvir, com quem que eu quero conversar. Tá bom? Bom, escolhidas as pessoas, e isso a gente faz antes da entrevista. A gente escolhe as pessoas, define as perguntas que a gente quer fazer, o que a gente quer saber, a gente elabora, né, os temas que a gente quer perguntar, e a gente vai a campo, porque é a campo
É indo a campo que a gente vai descobrir tudo. É em campo que é onde as coisas estão acontecendo, tá? A gente precisa, para empatizar, a gente precisa ter esse contato direto com as pessoas. A gente não vai empatizar dentro das nossas empresas, dentro das nossas salas, dos nossos gabinetes. As soluções estão com as pessoas nos seus contextos na rua. A gente não vai conseguir fazer isso à distância. A gente precisa ir a campo e ter esse contato direto, tá? A gente precisa observar e entender o comportamento delas, o contexto, entender a experiência delas e como elas estão lidando com o problema, como é que hoje ela está resolvendo esse problema que você quer melhorar, tá? Então, ir a campo é fundamental, tá? E quando a gente vai a campo, a gente tem que ter muito claro para a gente, né, como entrevistador, a ideia de que a gente vai a campo para observar e para colher informações. A gente não vai a campo para ter ideias, tá? A gente não vai a campo para ter ideias. A gente vai para observar e colher informações. Por isso é importante a gente diferenciar o que é observação do que é reflexão. A gente vai a campo para observar e registrar todas essas observações, essas informações, sem ficar fazendo inferência, sem ficar fazendo julgamento. E se a gente tiver algum insight, alguma ideia, a gente deixa para anotar isso depois. Isso é válido, né? Você está tendo insights, é válido você anotar. Mas você não vai fazer isso no momento que você estiver entrevistando. Porque a gente corre o risco de misturar essas informações e acabar colocando na boca do cliente, na boca do entrevistado, né, atribuindo ao entrevistado uma ideia, uma fala que não é dele, que é uma ideia tua, ou que foi um insight que você teve. Então, a gente observa, a gente pergunta, a gente anota, mas a gente não faz inferências, a gente não faz julgamento e não fica tendo ideias e anotando as nossas ideias sobre essa entrevista, sobre essa conversa, tá? Enfim, uma coisa é o que eu vejo, o que eu observo, o que eu ouço, e a outra coisa é o que eu penso sobre isso. E isso tem que estar bem separado, tá? A gente não pode misturar, porque isso é uma percepção minha, e eu não posso misturar com o que é a ideia e a percepção do usuário, tá? Mas todas as observações, tudo tem que estar bem registradinho, tá? Porque todas essas informações, elas são conhecimento, todas as informações que a gente traz de campo são conhecimento, e tudo vai virar insight, e os insights são insumos para o time depois, quando estiver na sessão de design thinking, tá? Então, a gente tem que registrar tudo isso detalhadamente, as emoções, tudo muito bem detalhado, porque depois a gente vai levar tudo isso para dentro da sessão de design thinking, tá? Então, quando a gente vai a campo, resumindo, a gente quer entender muito bem, né, o contexto, a jornada, os sentimentos da pessoa, o momento dela na jornada, né, mas a gente não vai falar, como eu disse, com muitas pessoas, vamos falar com poucas pessoas e fazendo entrevista de profundidade. A gente pode empatizar entrevistando ou observando em campo de 3 maneiras, né? A gente pode fazer isso se colocando no lugar da pessoa, ou seja, tentando percorrer a jornada dela, passando pelas coisas que ela passa, vivendo as coisas que ela vive, do mesmo jeito, ou seja, a gente reproduz nós mesmos, né, reproduzimos a jornada, passamos pela jornada dela. A gente pode só observar a pessoa passando pela jornada, e aí a gente tem, né, anota o que a gente observa, e a gente pode fazer as entrevistas, né, e essas entrevistas são conversas estruturadas, né, em que a gente vai fazer perguntas significativas, perguntas que deem oportunidade para as pessoas falarem, contarem suas histórias. Essas três maneiras de ir a campo, né, seja observando, seja passando pela jornada ou entrevistando, a gente pode usar as 3, elas são complementares, né? Se você não puder fazer as 3, a melhor é você fazer a entrevista de profundidade, é a mais rica. Mas nem sempre a gente tem oportunidade de falar com o usuário. Às vezes o usuário é uma pessoa inacessível, você não tem chance de entrevistar. Então você pode observar
Ou você pode simular a jornada, né? Se fazer passar pela jornada dele. Você faz o que for possível, tá? Mas se você puder fazer as três, elas se complementam muito, porque quando você faz uma entrevista, o entrevistado te conta coisas. Mas quando você observa ele fazendo, ele passando pela jornada, você vai descobrir outras coisas que ele não te falou, ele não vai te falar sobre tudo, tá? E a mesma coisa se você passar pela jornada, você vai ter uma percepção da experiência que é diferente de você observar, né? Então, as três são complementares e quando a gente pode fazer as três, a gente faz, tá bom? O mais importante é a gente usar essas ferramentas, mas não cair no achismo, sabe? De ficar inferindo coisas e tendo ideias e pensando, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, não ache nada. Deixe que o usuário te dê todas as informações, as respostas estão com ele, tá? Todas as respostas estão com o usuário sempre, tá? Porque o poder da empatia está nisso, né? Está na gente ganhar cada vez mais conhecimento e sensibilidade sobre o contexto das pessoas, né? Então é isso. Durante a jornada, é importantíssimo a gente observar os pontos de dor e focar nisso, focar em entender o ponto, onde está o ponto de dor dele, e explorar, né? Explorar com sensibilidade, se aproximar ao máximo, fazer perguntas delicadas, e aí vão algumas dicas. Por exemplo, durante a entrevista, quando a gente vai entrevistar várias pessoas, a gente tem que procurar fazer as mesmas perguntas para as pessoas. Mesmo que as pessoas sejam diferentes, né? É importante a gente manter as mesmas perguntas, não ficar variando as perguntas, porque o que a gente precisa entender é como pessoas diferentes reagem aos mesmos desafios e aos mesmos problemas. É essa diferença que vai nos dar insight, que vai nos ajudar a entender o problema, a entender padrões no problema, tá? Então, a gente mantém sempre as mesmas perguntas para as pessoas diferentes, tá? A gente não faz perguntas fechadas, daquele tipo de pergunta que leva a uma resposta sim ou não. Esse é o tipo de pergunta que trava a conversa, e aí a única coisa que pode acontecer é você ficar num jogo de perguntas e respostas. E a conversa não flui, você não consegue capturar informações, você não consegue fazer a pessoa falar, a conversa não flui e as informações não vêm, tá? Então, a gente não faz perguntas desse tipo, tá? O objetivo mesmo é a gente mergulhar no contexto da pessoa, e é muito importante a gente sempre perguntar por quê, né? O porquê, quando a pessoa responde alguma coisa, e você pergunta por quê, você vai entendendo as motivações dela, né? As razões, os propósitos dela. E quando uma pessoa você pergunta alguma coisa e ela te responde, você quer saber mais sobre aquilo? Você não, você diz, e o que mais? É só você falar isso, e o que mais? E a pessoa continua falando. Tem gente que tem resistência, né? Tem dificuldade de manter uma conversa prolongada, sem responder mais longamente. Geralmente são mais sintéticas, dão respostas mais sintéticas. E aí você pergunta, e o que mais? E a pessoa fala. Isso é muito natural. Quando você pergunta, e o que mais? A pessoa fala, tá? E é importante a gente fazer isso porque a gente quer sempre que as pessoas contem as suas histórias, elaborem as suas histórias, tragam detalhes, sempre mais informações, e nesse ponto também, conforme ela for trazendo mais informações e for contando a história dela, claro que existe aí um envolvimento emocional, porque quando a gente conta a história, a gente se envolve emocionalmente, né? Então, é importante a gente observar a expressão corporal, facial, os olhos, como é que a pessoa está reagindo quando ela está contando aquela história, né? E o importante é a gente tentar entender essas emoções, né? Terminada a entrevista, a gente registra, né? A gente empatizou, entrevistou, perguntou. Assim, tem uma coisa muito importante nessas entrevistas de profundidade, que é a gente ter calma, sabe? Como entrevistador, a gente ter muita calma, não demonstrar muita afobação para perguntar e para querer saber as coisas. A gente tem que deixar a pessoa, ouvir mais e deixar a pessoa falar e tentar construir uma relação de confiança, né? É muito importante essa construção de confiança. É a partir daí que a pessoa vai ficar à vontade para te contar
muito mais coisas do que ela contaria se você for apressado e quiser ficar perguntando, fazendo uma pergunta atrás da outra. Não. Dê pausas para a pessoa respirar, pergunte e o que mais, pergunte por quê, vá fazendo ela falar devagar, com calma, e dê espaço para a pessoa falar, tá? Ouça, mais ouça do que, e não fale, não faça inferência, e não fique, assim, reperguntando coisas, porque no ficar perguntando, fazendo perguntas em cima de perguntas, às vezes, você cria um viés na conversa que depois vai tirar o foco, tira o foco dela, né, da pessoa, tá? Bom, terminada a entrevista, essas entrevistas, que normalmente, aliás, esqueci de dizer, essas entrevistas, elas geralmente são feitas, assim, com duas pessoas. Então, uma pessoa fica exclusivamente para empatizar, para criar o rapport, é a pessoa que vai fazer as perguntas e vai conversar, acompanhada de uma outra pessoa, que é quem vai fazer os registros. Mas, se você não tem essa possibilidade, se você está, né, trabalhando numa empresa e é você que tem que fazer a entrevista, existe a possibilidade de você se preocupar mais em conversar com a pessoa, criar o rapport, empatizar e gravar. Peça autorização para gravar e grava, tá? É um jeito de você resolver isso, né? Terminou a entrevista, as pessoas, a gente, o que a gente faz com todas essas informações que a gente colheu, né? A gente passa elas todas para os post-its, né? E depois que a gente fez isso, que a gente registrou todas as informações do entrevistado, aí a gente vai anotar os nossos insights, para não misturar. A gente organiza tudo isso num post-it, e esses post-its, depois, eles vão servir para a sessão de Design Thinking. Quando a gente estiver na sessão de Design Thinking, a gente apresentar todo esse material numa sessão de storytelling para a equipe, tá? Porque o time todo tem que estar inteirado do que aconteceu, como é que foi a experiência em campo, e ele tem que se inteirar de todas as informações, de tudo que é importante, de tudo que você capturou da experiência e das dores das pessoas, né? O time todo tem que estar alinhado, e é você que vai fazer isso. Então, você tem que tratar essas informações que você colheu com muito cuidado, com muita precisão, porque o time vai trabalhar em cima delas depois. E assim como você empatizou em campo, você tem que conseguir trazer toda essa carga emocional para dentro da sessão do Design Thinking, tá? Então, é muito importante você registrar todas essas coisas, tá bom? O time precisa estar atualizado. Então, é isso, gente. A empatia, dentro do Design Thinking, ela está o tempo todo, né, eu já falei isso outras vezes, a gente pratica a empatia em outros momentos do design, o tempo todo que a gente precisar, a gente vai estar empatizando, mas o momento em que ela está mais presente é no momento em que a gente vai realmente conversar com o usuário, que a gente vai entender o problema dele, seja passando pela jornada, como se fosse ele, seja observando ou seja entrevistando, tá? É a partir da empatia que a gente vai trazer as melhores informações para dentro do Design Thinking, para dentro da sessão de Design Thinking, e é a partir daí que a gente vai, tá bom? Era isso. Eu agradeço demais a presença de vocês, e até a próxima.